O setor de logística brasileiro se prepara para novos negócios no contexto do tarifaço de Donald Trump. A guerra comercial pode fazer com que setores específicos paguem mais caro para exportar para os Estados Unidos, mas também estimula a abertura de portas para novos acordos com os chineses e, claro, com os países europeus. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Estúdio. Carlos, como que as empresas de logística, como que esse setor está se preparando aí para enfrentar esse cenário, hein? Bom dia para você, obrigada por aceitar o nosso convite e participar ao vivo aqui com a gente do Agora. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Realmente o Brasil vai entrar numa seara agora de se reinventar em termos de exportações, porque ao mesmo tempo que a China e os Estados Unidos começam essa disputa, de beleza econômica que vai terminar em prejudicar eles próprios, na minha visão, a gente tem uma grande oportunidade no Brasil, porque enquanto eles se colocam tarifas, o Brasil pode ser aquele intermediário que faz com que aquela produção da China ou dos Estados Unidos possa chegar do outro lado a partir da velha e boa maquila. O que é maquila? A lei de maquila, que o México, durante os anos 90, utilizou muito. É quando os bens chegam num determinado país, como componentes, são montados e são exportados para aqueles outros países sem as tarifas que normalmente seriam se fossem direto da sua origem. Então, um exemplo claro que vai acontecer é o chinês, o produto chinês que antes ia para os Estados Unidos de forma direta, em função dessas tarifas, ele vem para o Brasil como componentes, é montado aqui e muitas vezes até como uma outra marca chega nos Estados Unidos sem aquela mesma tarifa, com uma tarifa muito menor. E ao contrário também vai acontecer. E eu estou falando desse exemplo porque a gente tem que focar como brasileiros e passar para o empresário brasileiro a oportunidade que está na mesa. E a gente não sabe o tempo dessa oportunidade. Tem uma janela aí importante para quem trabalha com exportação, para quem está atento ao mercado econômico internacional, mas para isso a gente precisa de logística. E aí a gente já entra no tema. A nossa logística talvez não suporte uma sazonalidade que seria muito ocasional para que a gente pudesse contribuir forte para o nosso PIB, gerar mais emprego e inclusive controlar a inflação. Eu ia exatamente perguntar a respeito disso, Quer dizer, várias vezes, essa não seria a primeira vez, onde se coloca a questão logística como um dos gargalos para ampliação, para aproveitar oportunidades e ampliação do desenvolvimento nacional. Neste momento, qual que você enxerga que é a situação da estrutura logística brasileira para poder reagir a essas eventuais alterações que você estava identificando como possíveis no cenário internacional? Sabe aquela velha expressão do cavalo passar encilhado? Eu acredito que a gente vai viver essa circunstância. Por quê? Porque a gente tem um déficit de portos, a gente tem um déficit de estradas, a gente tem um déficit de baldeações, de logística como um todo, E essa oportunidade que, repito, a gente não sabe o tempo que vai durar, que janela é essa, talvez não permita que a gente possa se beneficiar ao máximo dessa circunstância desses dois grandes players mundiais estarem em guerra fiscal. Então, se o Brasil tivesse preparado, com certeza iria ter muito mais benefícios. Mas mesmo assim, a gente tem que fazer com o que pode, porque logística não é algo que a gente possa fazer a curto prazo, se reinventar no que tange a nossa logística vai demorar anos. A gente tem que ter um planejamento que passe de governo para governo e que tenha uma continuidade. Isso é uma realidade que, com a nossa bipolaridade política, é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que fazer com o que pode. Realmente, a gente tem um déficit logístico muito grande, mas a oportunidade ela é tão boa que eu acho que, mesmo com esse déficit logístico, a gente tem muito a gerar de resultado na nossa economia. Então, muitos produtos que hoje não chegavam através da China direto para os Estados Unidos, vão passar por aqui. A gente vai ter operações de drawback, operações triangulares, que vão fazer com que essa guerra fiscal minimize, até porque isso, de alguma forma, interessa aos dois países. Porque, ao mesmo tempo que os Estados Unidos está taxando a China e vice-versa, e são as grandes taxações que estão ocorrendo, eles precisam daqueles produtos que chegavam até ontem sem essa taxação. Eles querem dificultar essa chegada e, para isso, essa triangulação não é de todo maléfica para ambos os lados. E quais são os países que têm condições de fazer isso e servir como terceiro
terceiro ponto de conexão para que a gente possa fazer esse drawback. Eu acredito que o Brasil tenha muita oportunidade, sem falar no agro, né? Porque no agro a gente não precisa nem importar para exportar, a gente não precisa importar componentes, montar aqui para exportar e se beneficiar dessa guerra fiscal. A gente tem uma produção absurda, né? E mesmo que agora, né, o governo tenha zerado as taxações de importação de vários produtos da cesta básica principalmente, inclusive a carne, a gente tem uma produção, né, a gente é autossuficiente, a gente tem condições de não só abastecer, né, a nossa população, mas também exportar. Então, acho que no que tange ao agro, a gente vai talvez surfar uma onda muito mais de fácil, né, realização do que em outros setores que a questão logística pode prejudicar. Voltando para a questão logística, inclusive, basicamente assim, na história, quando a gente vai ver, você tem alguns períodos de saltos, né, que são grandes impulsionadores dos investimentos e apesar de todas as dificuldades aí de fazer o alinhamento em setor privado e setor público para que isso aconteça, em alguns momentos se empurra e vai. Você acha que nesse cenário, que é um cenário que por um lado abre várias oportunidades, que a logística precisa avançar, por outro, coloca muita vulnerabilidade, muita volatilidade no cenário internacional e, por isso, dúvidas sobre o que vai acontecer com a economia, né? Com essa dualidade aí posta, é mais provável, né? Tirando sua bola de cristal, sempre peço o pessoal trazer aqui a bola de cristal, né? Você enxerga que o Brasil conseguiria dar um salto, aproveitar esse momento e dar um salto, ou muito provavelmente essas várias inseguranças tenderiam a inibir eventuais choques mesmo de investimento em infraestrutura neste momento, em logística? Eu acredito que vai trazer, sim, investimentos em infraestrutura, mas não, né, com a contundência que a gente precisa. Ainda mais porque a gente está entrando, ano que vem, é ano eleitoral e a gente sabe como é que funciona, né, período eleitoral, quando se aproxima das eleições, não importa qual governo, ele começa a ter uma orientação de investimentos voltada ao populismo, voltada a preservar, né, bons resultados nas eleições. Então, talvez se a gente tivesse num primeiro ou segundo ano de governo, talvez a gente tivesse mais contundência. Mas mesmo assim, alguns sinais, né, vão ocorrer, mas não acredito que possam nos trazer um benefício nessa janela. Porque a gente não pode imaginar que esse tarifaço vá perdurar por mais do que 1 ano, 2 anos, e muitas vezes para se reinventar logisticamente, para fazer toda a malha necessária para que a gente possa realmente ter uma logística adequada, demora 3, 4, 5, 6 anos, né? Porque tem que fazer algo que seja realmente para durar 30, 40 anos, são investimentos muito altos e a gente sabe das dificuldades, né, das contas públicas, a gente sabe que tem a reforma tributária chegando agora, que também já é uma incerteza para o... Imagina um industrial, né, que se depara com uma circunstância dessa que pode se tornar uma oportunidade, ou seja, importar componentes e exportar o produto que hoje não chega de forma direta entre esses dois polos, mas ao mesmo tempo ele tem uma reforma tributária chegando que ele não sabe o real impacto, né, na formação do preço. Então ele tem que montar um plano de negócios, montar uma fábrica, começar a pensar em importar com um câmbio totalmente volátil, né, sem segurança nenhuma, com uma eleição chegando que a gente não sabe qual é o lado que vai ganhar, com a bipolaridade que está instalada. Então, o empresário brasileiro, ele realmente, como tu falaste, ele tem que ter uma bola de cristal, né? Então, ele tem que errar pequeno, acertar grande para poder fechar conta, mas muitas vezes a insegurança jurídica, econômica, fiscal e a insegurança econômica mundial, né, faz com que ele tenha que tomar um risco maior do que o empreendedor normalmente já tem que tomar, né? Então, a gente acredita que seja uma janela importante e aquele empresário, aquele industrial, aquele empreendedor que pensa em aproveitá-la, ele vai ter que correr um risco, sim, né? Porque a gente tem muitas inseguranças aí, como eu falei antes, não só na ordem fiscal, na ordem jurídica, na ordem financeira, né, o câmbio desse jeito. Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho, mas tem que correr risco. Eu acredito que seja uma grande oportunidade para quem sabe correr risco.
Agora, Carlos, apesar de todos os gargalos logísticos, né, como você e a Mari aqui mencionaram, a gente umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente mostrou aqui no Agora a nova rota marítima, que reduz o tempo de viagem pela metade entre Brasil e China. Essa nova rota marítima, nesse momento, no caso, veio numa ótima hora, né, para poder ajudar aí o comércio entre Brasil e China. O comércio entre Brasil e China, onde a gente pode trazer componentes para montar e levar para os Estados Unidos, ou até aproveitar esse comércio onde a gente traz componentes de outros países para levar para a China. Mas ela conecta um player, né? Ou seja, quando a gente fala de logística, a logística interna talvez seja um dos maiores problemas, porque para aumentar a produção a curto, né, numa janela sazonal como essa, a gente teria que ter uma sobra de logística. E aí a gente vê as estradas brasileiras muito deficitárias, né? Então, até chegar ao porto, e a gente tem déficit de porto, por mais que tenha essa circunstância que tu trouxeste, antes disso tem toda essa baldeação, né, necessária para que isso possa acontecer. Então, quando eu falo em logística, eu falo uma logística que realmente esteja pensada não num link direto com um dos países, mas sim uma logística interna que possibilite que a gente possa ter link com todos os países de forma mais democrática também, né? Puxando exatamente nessa complexidade das possibilidades de investimento em logística, queria que você rapidamente, para encerrar com a gente, me dissesse assim, se for para priorizar, qual que seria o próximo passo na malha logística que teria que ser o foco principal de investimento? O que está um pouco mais fácil para quem quer tomar risco, eventualmente conseguir focar e investir? Qual que seria a sua aposta nesse sentido? No que tange a logística, eu acho que dos principais déficits que a gente tem, e eu conheço muito a realidade, né, do interior, sou gaúcho, de Porto Alegre, conheço o Rio Grande do Sul como um todo, é um polo produtivo, né, de grãos, onde a gente tem uma capacidade de exportação gigante, o Brasil todo produz grãos e carne de um jeito que poucos países conseguem produzir. Eu focaria naquela logística que faz com que o produto das nossas fazendas cheguem aos portos de forma eficiente, porque o Brasil pode aproveitar, o empresário brasileiro pode aproveitar uma janela, né, para essa manufatura, para essa industrialização, para montar esses componentes e fazer o que a gente falou antes, mas o que é perpétuo no Brasil é ele continuar sendo uma grande fazenda internacional, né, e levando grãos e carne, proteína para o mundo todo. Então, eu acredito que o que a gente tem que priorizar em termos de logística no Brasil é a logística que faz com que a produção de grãos e proteína chegue aos portos, e primeiro tem que chegar aos portos para depois pensar nos portos, que a gente sabe que também tem um déficit importante, mas não adianta nada a gente ter portos se a gente não consegue dar vazão, né, da forma correta, aproveitando a sazonalidade de algumas janelas econômicas. Então a gente não consegue, por exemplo, em 30 dias, escoar toda a produção para os portos para poder aproveitar uma janela econômica de preços internacionais. Por quê? Porque não tem logística para isso. E quem não está preparado para aproveitar, no que tange a economia mundial, janelas, acaba não tendo os melhores benefícios no que tange a comercialização. Então, se a gente conseguir priorizar, né, o escoamento das safras e das proteínas que a gente produz nas fazendas, a gente vai sim se tornar cada vez mais a grande fazenda mundial e alimentar internacionalmente, né, o povo todo. Muito obrigada, viu? Perfeitas aí as suas colocações. Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Estúdio. Obrigada por ter participado ao vivo com a gente aqui do Agora e um ótimo dia para você. Obrigado, é um prazer sempre.